A luz azulada do ecrã era a única janela que eu abria há meses. O meu corpo doía, não de esforço, mas da ausência dele, um peso morto na cadeira que se tornara o meu mundo. As horas misturavam-se em blocos indistinguíveis de trabalho e ansiedade, cada dia uma repetição monótona do anterior. Eu era João, um gestor de projetos numa startup tecnológica em Lisboa, um título que, em tempos, me encheu de orgulho, mas que agora se assemelhava a uma pesada algema. O meu apartamento, no centro da cidade, que antes vibrava com a promessa de fins de semana e convívios, era agora um mero dormitório e escritório. As divisões indistinguíveis na penumbra da minha existência. O cheiro a café requentado e a pizza do dia anterior pairava no ar da sala, uma fragrância persistente que espelhava a minha própria estagnação. Havia um nó constante no meu estômago, uma azia que nem o mais potente dos antiácidos conseguia aplacar. As minhas costas gritavam em protesto contra as intermináveis horas curvado sobre o teclado, os ombros tensos e o pescoço rígido. A cabeça pulsava, não apenas de cansaço, mas da cacofonia incessante de pensamentos. Prazos apertados, e-mails por responder, reuniões por preparar. A lista interminável de tarefas que se sobrepunha como uma montanha intransponível. Lembro-me de quando a paixão pelo meu trabalho era palpável. Eu via o potencial, a inovação, a capacidade de fazer a diferença. Mas algures entre a quinta e a sexta ronda de investimento, entre a expansão para novos mercados e a pressão para superar metas cada vez mais ambiciosas, a paixão desvaneceu-se. Foi substituída por um medo paralisante de falhar, de não estar à altura, de ser o elo mais fraco numa corrente de sucesso aparente. As noites eram curtas e fragmentadas, os sonhos povoados por gráficos de desempenho e conversas tensas. Acordava mais cansado do que me deitava, arrastando-me para o duche, para a cozinha onde engolia um pequeno almoço rápido e sem sabor, e depois para minha cadeira, onde o ciclo recomeçava. Os fins de semana não eram melhores. Em vez de descanso, eram preenchidos por um sentimento avassalador de culpa. Culpado por não estar a trabalhar. Culpado por estar demasiado cansado para socializar. Culpado por ceder à tentação de pedir mais uma refeição por entrega em vez de cozinhar. As ruas vibrantes de Lisboa, com os seus elétricos amarelos e as vozes alegres, pareciam pertencer a outra dimensão, uma dimensão que eu observava de longe, através do vidro sujo da minha janela. Eu via os casais passeando pelo Chiado, as famílias no Parque Eduardo VII, os amigos a rirem esplanadas na Praça do Comércio e sentia um vazio que se alargava, uma solidão crescente que me envolvia como um manto pesado. O telemóvel, antes uma ferramenta de conexão, era agora uma fonte de ansiedade, uma extensão do meu trabalho, as notificações a repicarem mesmo fora de horas, exigindo a minha atenção, a minha energia ou meu ser. A minha imagem no espelho começou a assustar-me. Olheiras profundas marcavam o meu rosto pálido, a barba por fazer, o cabelo despenteado. Os meus olhos, antes cheios de um brilho curioso, estavam agora turvos, sem vida. Eu tinha perdido peso, mas não de forma saudável. Era uma magreza doentia, resultado de refeições desorganizadas, esquecidas ou substituídas por snacks processados e cafeína em excesso. O meu corpo, outrora forte e ativo, era agora uma máquina enferrujada, respondendo a cada movimento com um gemido ou uma dor lancinante. As escadas do meu prédio eram um desafio, uma subida íngreme que me deixava ofegante e com as pernas a tremer. Tentava ignorar os sinais, racionalizá-los. É apenas stress, dizia a mim mesmo. É o preço do sucesso, vai passar. Mas não passava. Pelo contrário, intensificava-se. A memória falhava-me. Esquecia-me de detalhes importantes em reuniões.
Perdia o fio à meada em conversas. As palavras sumiam-se da minha mente no meio de uma frase. O que antes era fácil e intuitivo tornara-se uma luta hercúlea. A criatividade, que era a minha maior força, secou, deixando-me com uma sensação de aridez mental. Eu era um poço seco, exaurido de todas as suas reservas. O cansaço era uma constante, uma névoa que me envolvia, impedindo-me de pensar com clareza, de sentir com profundidade. A apatia instalou-se. Coisas que antes me davam prazer. Ler um bom livro, ver um filme, ouvir música, pareciam agora tarefas insuportáveis. O prazer desaparecera, substituído por um vazio oco. Eu sentia-me uma casca, um fantasma do homem que um dia fui, preso num ciclo de trabalho incessante e autonegligência. A cidade lá fora fervilhava de vida, mas eu estava estagnado, paralisado, um observador distante da minha própria existência. A solidão tornou-se uma companhia constante, um peso invisível que me arrastava para baixo, enquanto o mundo continuava a girar indiferente. O meu corpo, que antes parecia um aliado, tornara-se um inimigo, um peso morto que eu arrastava. Cada músculo doía, cada articulação gemia em protesto. As noites eram um tormento, com o cérebro a correr em alta velocidade, revisitando todos os erros, todas as pressões, cada e-mail não respondido e cada prazo iminente. Adormecer era uma batalha, e quando finalmente conseguia, o sono era leve e perturbado, os meus sonhos preenchidos com o eco das notificações do telemóvel e o som fantasma do teclado. O alívio de acordar era rapidamente substituído pela constatação de que o ciclo recomeçaria. As minhas mãos tremiam às vezes um tremor quase imperceptível, mas que eu sentia como um sismo interno. Eu perdia o apetite, ou comia em excesso, num padrão errático ditado pelo estresse. Foi numa tarde de quarta-feira, uma tarde cinzenta e chuvosa em Lisboa, que a realidade me bateu de frente. Estava no escritório, que mais parecia uma cela de alta tecnologia, a tentar fechar um relatório que já devia ter sido entregue há 2 dias. As palavras dançavam à minha frente sem sentido e o monitor parecia uma tela de estática. De repente, uma dor aguda no peito, seguida por uma tontura avassaladora. O coração batia descompassado, forte e irregular, como um tambor frenético. As mãos suavam, a respiração ficou superficial e uma sensação de pânico tomou conta de mim, esmagando-me. Pensei que ia morrer ali, sobre a secretária. Os meus colegas, ou o que restava deles àquela hora tardia, correram para me ajudar. Memórias turvas de paramédicos, de luzes de emergência, de uma viagem rápida no trânsito de Lisboa, ecoam na minha mente. Acordei numa cama de hospital, o cheiro a desinfetante a picar as narinas, o som monótono de um monitor cardíaco a preencher o silêncio pesado. O médico, um homem de meia idade, com óculos na ponta do nariz e um olhar cansado mas gentil, sentou-se na beira da cama, os braços cruzados. João, começou ele, a voz calma e direta. O seu corpo deu um sinal de alerta muito sério. Não foi um ataque cardíaco, felizmente, mas foi algo que se assemelha muito a um. Tudo indica que está a sofrer de um esgotamento profissional. Um burnout. A palavra esgotamento soou como um trovão no quarto silencioso. Para mim, soou como uma sentença. Era o fim da linha ou o único ponto de partida possível? Eu tinha ouvido a palavra antes, lida sobre ela, até gracejado sobre o síndrome do trabalho excessivo. Mas nunca pensei que me pudesse acontecer. Eu era forte, resiliente, um profissional de topo. Aquele diagnóstico desfez a minha autoimagem em pedaços. Uma onda de raiva misturada com vergonha e alívio percorreu-me. Raiva por ter chegado a este ponto. Vergonha por ter deixado que me acontecesse.
e um estranho alívio por haver finalmente uma explicação para o tormento que eu vinha a sentir. O médico continuou, desenhando um quadro clínico do meu estado. Exaustão física e emocional crônica, despersonalização em relação ao trabalho, perda de sentido de realização pessoal. Não é apenas cansaço, João, é um colapso. O seu corpo e a sua mente estão a pedir uma pausa, uma mudança drástica. Se continuar assim, as consequências podem ser muito mais graves. Aquelas palavras pairaram no ar, densas e incontornáveis. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma clareza assustadora. Eu tinha construído a minha vida em torno do meu trabalho, do meu sucesso profissional, esquecendo-me completamente do João, o ser humano. O meu corpo, antes uma ferramenta para as minhas ambições, era agora um campo de batalha, e eu estava a perder a guerra. Tive alta no dia seguinte, com uma lista de recomendações que pareciam impossíveis de seguir. Repouso absoluto, dieta equilibrada, evitar o estresse, procurar apoio psicológico. E algo mais, quase sussurrado pelo médico ao despedir-se. Arranje um hobby. Faça algo que o desligue completamente. Regressei ao meu apartamento, que agora parecia ainda mais frio e vazio. O silêncio antes opressivo era agora ensurdecedor. Cada objeto, cada canto, parecia gritar a história da minha negligência. O meu telemóvel estava desligado. Não queria saber de e-mails, de prazos, de projetos. Por alguns dias, senti-me perdido, flutuando num limbo, sem saber para onde ir ou o que fazer. A inércia era esmagadora. Deitava-me no sofá, o teto como meu único confidente, e repassava os últimos anos. Onde é que tudo tinha corrido mal? Foi então que os meus olhos pousaram numa caixa no fundo do armário da sala. Um par de sapatilhas de corrida, ainda na caixa original, intocadas. Uma promessa esquecida de um eu mais saudável que nunca teve tempo de nascer. Tinham sido um presente de aniversário de um amigo há uns anos, quando eu ainda acalentava a ideia de começar a correr. A ideia parecia risível agora, no meu estado. Correr? Eu mal conseguia subir as escadas do prédio. Mas, ao mesmo tempo, algo se acendeu dentro de mim. Uma pequena faísca de curiosidade, de desafio. E se eu tentasse? Era algo que eu podia fazer sozinho. Sem pressões externas, sem expectativas. Apenas eu e a estrada. Aos poucos, a ideia começou a crescer, a ganhar forma. Não como uma imposição, mas como uma possibilidade. Uma pequena semente de esperança numa terra árida. A voz do médico ecoou na minha mente. Algo que o desligue completamente. Talvez fosse isto. Talvez fosse a corrida o meu catalisador, o primeiro passo para sair do abismo em que me encontrava. A decisão, embora ainda envolta em medo e incerteza, parecia ser a única saída. E talvez a única maneira de me encontrar novamente. Os dias seguintes foram uma batalha de vontades. A inércia era um adversário formidável. O sofá parecia ter braços invisíveis que me prendiam. A cama, um porto seguro de escuridão. Mas a imagem das sapatilhas na caixa persistia, um lembrete silencioso da decisão que tinha tomado. Lentamente, como se estivesse a erguer um peso tremendo, comecei a dar pequenos passos. Primeiro, fui à cozinha e preparei uma refeição simples, algo que não envolvesse o telefone ou a entrega ao domicílio. Um prato de massa com vegetais frescos, o cheiro dos temperos a preencher o ar, uma sensação quase esquecida de satisfação. O despertar para a atividade física foi um processo doloroso, tanto mental quanto fisicamente. Uma manhã de sábado, o sol de inverno em Lisboa, ainda tímido, a espreitar pelas nuvens, decidi que era o dia. Respirei fundo e tirei as sapatilhas da caixa. Eram de um azul vibrante, pareciam novas, intocadas pelo tempo e pelo meu abandono. Vesti umas calças de fato de treino velhas e uma t-shirt.
Senti-me ridículo, desajeitado. Cada movimento era um protesto do meu corpo. As minhas articulações estalavam, os músculos estavam rígidos, a minha respiração era superficial. O destino que escolhi para a minha primeira tentativa foi o Jardim da Estrela, a poucos quarteirões de casa. Era um local familiar, um oásis verde no meio da agitação da cidade, com uma igreja imponente e um coreto que me lembrava de tardes de domingo. Eu sabia que não seria julgado ali, entre os passeantes e as árvores centenárias. A caminhada até lá já me deixou ofegante. O ar frio da manhã picava-me os pulmões. O asfalto sob os meus pés parecia pesado. Chegando ao jardim, vi pessoas a correr, a passear os cães, a praticar tai chi. Pareciam todos tão leves, tão em paz. Eu sentia-me uma fraude, um peso morto entre a vitalidade alheia. Comecei a caminhar, tentando aquecer. Depois de algumas voltas lentas, decidi tentar correr. 5 minutos. Esse era o meu objetivo. 5 minutos sem parar. O que se seguiu foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida adulta. Os meus pulmões ardiam, as pernas pareciam de chumbo e cada batimento cardíaco ecoava nos meus ouvidos como um trovão. Senti-me a sufocar, a suar em bica, os músculos a queixarem-se. Não consegui. Parei ao fim de 2 minutos, ofegante, curvado, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. O sabor metálico na boca era inconfundível. Uma sensação de falha avassaladora apoderou-se de mim. Voltei para casa a arrastar-me, os ombros descaídos, a mente cheia de pensamentos negativos. Eu sabia que não ia conseguir. Sou um fracasso, é inútil. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena voz, quase imperceptível, sussurrava: "Pelo menos tentaste." Naquela noite, em vez de me afogar no trabalho ou na culpa, decidi pesquisar. Li sobre como começar a correr do zero, sobre planos de caminhada e corrida para iniciantes, sobre a importância da consistência e da paciência. Não era uma corrida, era uma jornada. No dia seguinte, voltei ao Jardim da Estrela. Não para correr, mas para caminhar. Caminhei durante 30 minutos, concentrando-me na minha respiração, nos sons do parque, o chilrear dos pássaros, o riso das crianças, o murmúrio das conversas. Observei as folhas das árvores, as cores das flores, a textura da casca dos troncos. Foi a primeira vez em muito tempo que prestei atenção ao mundo exterior, que permiti que os meus sentidos se abrissem. Os primeiros meses foram uma luta, cada sessão era um desafio. Comecei com um plano simples: caminhar 5 minutos, correr 1 minuto, repetir. Aos poucos, o tempo de corrida aumentava, o tempo de caminhada diminuía. O Jardim da Estrela tornou-se o meu santuário. Conhecia cada curva, cada árvore, cada banco, via as mesmas caras, os mesmos corredores habituais e sentia uma estranha sensação de pertença. As manhãs frias de inverno deram lugar a dias mais amenos, com o sol a aquecer a minha pele e o cheiro à terra úmida e a flores a preencher o ar. Lembro-me da primeira vez que corri 5 minutos seguidos sem parar. Foi uma pequena vitória, mas para mim pareceu uma conquista olímpica. O meu coração batia forte, mas de forma ritmada, os meus pulmões estavam cansados, mas consegui respirar sem a sensação de sufocar. Uma onda de euforia, leve e inesperada, varreu-me. Era a prova de que era possível, de que o meu corpo podia, afinal, responder, que eu podia, afinal, mudar. Com a chegada da primavera, a minha confiança cresceu. Decidi que era hora de alargar os meus horizontes. O Jardim da Estrela, embora querido, começava a parecer pequeno. Precisava de mais espaço, de um novo desafio. A minha escolha recaiu no Parque Florestal de Monsanto, o pulmão verde de Lisboa. A ideia de correr por trilhos, rodeado pela natureza selvagem, parecia ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente convidativa. A minha primeira incursão em Monsanto foi hesitante.
Peguei num autocarro, o número 711, que me levou até a entrada do parque, perto do Alto da Serafina. Ao sair do autocarro, fui imediatamente envolvido pelo cheiro a pinheiros e a terra molhada, um contraste gritante com o cheiro a escape e asfalto da cidade. A vastidão do parque, com as suas árvores imponentes e os trilhos sinuosos, parecia um labirinto verde. Senti-me pequeno, mas também libertado. As primeiras corridas em Monsanto foram duras. As subidas eram íngremes, as descidas exigiam cuidado e os trilhos irregulares desafiavam o meu equilíbrio. Tropecei algumas vezes, rasguei as minhas calças e voltei para casa coberto de lama e suor. Mas com cada passo sentia-me mais forte. A dificuldade do terreno forçava-me a estar presente, a concentrar-me em cada movimento, a sentir o chão sob os meus pés. A minha mente, antes um turbilhão de pensamentos ansiosos, acalmava-se, focada apenas no ritmo da minha respiração e na paisagem que me rodeava. Descobri recantos escondidos, clareiras onde o sol penetrava entre as copas das árvores, pequenos riachos murmurantes. Vi esquilos a correr pelos troncos, pássaros de todas as cores a chilrear. O som da cidade desvanecia-se, substituído pela sinfonia da natureza. Ali, em Monsanto, o tempo parecia abrandar. Eu não era João, o gestor de projetos esgotado. Eu era apenas João, um corredor, um explorador, um ser humano a redescobrir-se. A passagem do inverno para a primavera foi notória. As árvores que antes estavam despidas começaram a brotar folhas verdes vibrantes. O chão, outrora coberto de folhas secas, agora exibia um tapete de flores silvestres. As manhãs tornaram-se mais luminosas e quentes, e eu troquei as camadas de roupa por algo mais leve. As minhas sessões de corrida, que antes eram de 30 minutos, agora estendiam-se por 45, por 1 hora, por vezes até mais. A minha resistência aumentava visivelmente, e o que antes parecia impossível, agora era uma rotina prazerosa. Não era apenas o corpo que mudava. A minha mente, antes uma prisão, começava a abrir-se. Os pensamentos negativos, embora ainda presentes, tinham menos poder. Substituí-os por observações da natureza, por soluções para problemas de trabalho que surgiam espontaneamente durante as corridas, por planos para o meu futuro, que agora parecia menos sombrio. A criatividade que eu pensava ter perdido para sempre começou a ressurgir sutilmente, como a água que brota de uma fonte seca. Com o corpo mais forte e a mente mais clara, comecei a prestar mais atenção à minha alimentação. Substituí as pizzas e os pratos pré, feitos por refeições caseiras, repletas de vegetais frescos, frutas e proteínas magras. Fui à Praça da Figueira, visitei o mercado e comprei ingredientes coloridos e cheios de vida. O ato de cozinhar tornou-se uma forma de meditação, um ritual de cuidado pessoal. O sabor dos alimentos, antes abafado pelo estresse, intensificou-se. E eu redescobri o prazer de uma boa refeição. O café da manhã, que antes era uma caneca de café preto e um bolachinha, transformou-se num ritual de aveia com frutas frescas e nozes. Um banquete matinal que me dava energia e me preparava para o dia. O sono melhorou drasticamente. As noites agitadas deram lugar a um descanso profundo e reparador. Acordava antes do despertador, sem a névoa de cansaço que antes me envolvia. A minha pele, antes pálida e sem brilho, começou a ganhar cor e vitalidade. Os meus olhos, que antes expressavam exaustão, agora brilhavam com uma nova luz, um reflexo da energia que eu estava a recuperar. A minha relação com o trabalho também começou a mudar. Voltei ao escritório gradualmente, com o apoio do meu empregador, que reconheceu a importância da minha recuperação. Comecei a estabelecer limites claros.
Aprendi a dizer não a tarefas adicionais que excediam a minha capacidade, a delegar responsabilidades, a desligar o telemóvel fora do horário de trabalho. O meu desempenho melhorou, não por trabalhar mais horas, mas por trabalhar de forma mais inteligente, mais focada e com mais energia. Eu era mais produtivo em menos tempo e a qualidade do meu trabalho era superior. A pressão continuava, mas eu tinha agora ferramentas para gerir e uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava. A jornada de transformação não foi linear. Houve dias maus, dias em que a motivação diminuía, dias em que as dores nos músculos pareciam insuportáveis. Lembro-me de uma vez, em Monsanto, de ter torcido o tornozelo de forma ligeira. A frustração foi imensa. Senti-me a voltar ao ponto de partida, o velho João a espreitar por detrás da cortina. Mas em vez de desistir, fui paciente. Descansei, apliquei gelo e retomei a corrida apenas quando me senti pronto. Aprendi que os contratempos eram parte da jornada, não um sinal para parar. Eles eram oportunidades para praticar a resiliência, a paciência e a autocompaixão. Com o verão a aproximar-se e a minha resistência a atingir novos patamares, senti a necessidade de mais uma mudança de cenário. Abracei a ideia de correr junto ao rio, sentindo a brisa marítima e observando a vastidão do estuário do Tejo. A marginal de Belém, com a sua vista deslumbrante, tornou-se o meu novo palco. Correr ali era uma experiência diferente de Monsanto. Era mais plano, mais exposto, mas a beleza era inquestionável. As minhas corridas matinais começavam perto da Torre de Belém. O sol nascente pintava o céu de tons alaranjados e rosados, refletindo-se nas águas calmas do Tejo. O som das gaivotas pairava no ar, misturando-se com o ruído distante dos barcos. Eu corria em direção ao Padrão dos Descobrimentos, depois em direção à Doca de Alcântara, sentindo o vento no rosto e o cheiro salgado do rio. A cada passo, sentia-me mais conectado ao mundo, mais parte daquela cidade que eu tinha ignorado por tanto tempo. Aquelas corridas junto ao Tejo eram momentos de pura meditação em movimento. A minha mente divagava livremente, mas de uma forma calma e controlada. Pensava na minha jornada, nos obstáculos que tinha superado, nas pequenas vitórias que me tinham trazido até ali. Observava os navios a passar, os pescadores com as suas canas, os outros corredores e ciclistas que partilhavam a marginal. Havia uma sensação de comunidade, de partilha silenciosa daquele espaço, daquela energia. O meu corpo estava transformado. Os músculos antes atrofiados estavam agora tonificados e fortes. A minha postura melhorou e a dor nas costas desapareceu por completo. As olheiras profundas deram lugar a um brilho saudável e o meu rosto pálido tinha agora um tom bronzeado. Eu sentia-me leve, ágil, capaz de enfrentar qualquer desafio. A minha energia era inesgotável e o cansaço crônico era uma memória distante. A transformação não se limitou ao corpo e à mente. A minha vida social, que antes era inexistente, começou a florescer novamente. Aceitei convites para sair, para jantar com amigos, para passear. As minhas conversas eram mais animadas, mais genuínas. Deixei de ser o João cansado e silencioso e tornei-me o João presente e interessado. Redescobri o prazer de uma conversa animada numa esplanada do Chiado, o riso partilhado num café antigo perto da Baixa. A passagem das estações era agora uma parte integral da minha rotina. Vi o Tejo mudar de cor de um azul cinzento no inverno para um azul vibrante no verão. Senti o calor do sol de julho a queimar a minha pele e a brisa fresca de setembro a anunciar o outono. Cada estação trazia consigo novas sensações, novos desafios, novas belezas. Eu já não via o tempo como um inimigo que me arrastava para a exaustão, mas como um aliado que me permitia crescer e evoluir.
Aprendi que o sucesso não se media apenas por números ou posições hierárquicas, mas pela qualidade das minhas manhãs, pela clareza dos meus pensamentos, pela profundidade das minhas conexões, pela leveza do meu corpo e pela serenidade da minha alma. A minha perspectiva sobre a felicidade mudou. Não era um destino a ser alcançado, mas uma série de momentos vividos, de escolhas feitas, de hábitos cultivados. O verão de Lisboa, vibrante e cheio de vida, encontrou-me renovado. Não era o mesmo homem que, meses antes, se arrastava pela vida, prisioneiro de um ecrã e de uma ansiedade paralisante. As corridas na marginal de Belém tornaram-se mais longas, por vezes estendendo-se até ao cais do Sodré e de volta, abrangendo a totalidade da frente ribeirinha que antes apenas via de relance. O nascer do sol sobre o Tejo era um espetáculo diário que eu nunca perdia, um lembrete vívido da beleza e da impermanência do tempo. O ar salgado e fresco preenchia os meus pulmões com cada respiração profunda e o ritmo constante dos meus passos ecoava uma nova melodia de paz e propósito. Eu já não corria para fugir, mas para me encontrar. Cada quilômetro percorrido era uma celebração da minha força, da minha resiliência. Os meus dias de trabalho, embora continuassem a ser exigentes, eram agora abordados com uma energia e um foco renovados. As pausas eram sagradas. O almoço, antes um momento apressado à frente do computador, transformara-se num ritual de nutrir o corpo e a mente. Caminhava até ao Jardim da Estrela, mesmo que fosse apenas para respirar o ar puro e observar as pessoas. A minha capacidade de concentração aumentara exponencialmente e a criatividade fluía com uma facilidade que eu não sentia há anos. A minha mesa de trabalho estava mais organizada, livre da desordem que espelhava o caos interno de antes. O ecrã do computador, embora ainda a minha ferramenta principal, já não era a minha única janela para o mundo. Havia agora livros na minha secretária, um vaso com uma planta, fotografias de momentos felizes. O telemóvel continuava a ser uma ferramenta essencial, mas eu tinha aprendido a domá-lo, a usá-lo com intenção e a desligar-lo sem culpa quando a jornada de trabalho terminava. O novo equilíbrio que eu havia encontrado não era um estado estático, mas um processo contínuo de ajuste e autocuidado. Eu sabia que a vida traria novos desafios, novas pressões, mas agora tinha um arsenal de ferramentas para enfrentá-los. A corrida, que começou como um catalisador para a mudança, tornara-se um pilar inabalável da minha vida, uma fonte constante de clareza mental, de força física e de bem-estar emocional. Não era apenas um exercício, era uma meditação ativa, uma conexão com o meu corpo e com o mundo. A minha dieta mantinha-se equilibrada, uma escolha consciente de nutrir o meu corpo com o que ele precisava, e não com o que a ansiedade ditava. O sono era profundo e reparador, e as manhãs, que antes eram um tormento, eram agora um presente, um convite para mais um dia cheio de possibilidades. As minhas relações pessoais floresceram e eu redescobri a alegria de partilhar experiências, de rir, de estar presente com aqueles que me eram queridos. As esplanadas de Lisboa, os cafés históricos, os restaurantes tradicionais eram agora cenários de convívios genuínos, de memórias criadas e não de observações distantes e melancólicas. Numa manhã de outono, com as folhas de Monsanto a tingir-se de tons quentes de vermelho e dourado, corri por entre os pinheiros, sentindo a terra úmida sob os meus pés e o cheiro doce da resina no ar fresco. O meu ritmo era forte, constante, e os meus pensamentos eram claros. Olhei para o relógio e percebi que tinha corrido por mais de 1 hora sem sentir qualquer esforço excessivo. Lembrei-me daquele primeiro dia, no Jardim da Estrela, dos 2 minutos penosos, da sensação de falha.
Aquele homem já não existia. Havia em seu lugar alguém mais forte, mais sábio, mais consciente. As lições aprendidas estavam permanentemente integradas na minha forma de ser. A humildade de começar do zero, a resiliência de superar os contratempos, a paciência para aceitar que a mudança é um processo gradual, a importância da consistência e a redescoberta do prazer nas coisas simples da vida. Um pôr do sol, o som do rio, o cheiro das flores, a sensação do vento no rosto. Lisboa, a cidade que antes me parecia uma jaula de trabalho, era agora o meu lar, o meu parque de diversões, o meu refúgio. Cada rua, cada praça, cada jardim tinha uma nova história para contar, uma nova perspectiva para oferecer. Eu caminhava pelo bairro alto sem a pressa ansiosa de outrora. Apreciava a arquitetura, o grafite, as vozes. Subia as colinas como a de São Jorge, não como um fardo, mas como um desafio prazeroso, recompensado pela vista deslumbrante que se abria sobre a cidade e o Tejo. Aquele João de olhos turvos e corpo durido era uma sombra distante, um capítulo encerrado. O novo João era um homem que corria com o vento na marginal de Belém, que encontrava serenidade nos trilhos de Monsanto, que celebrava a vida no Jardim da Estrela. Não era imune ao estresse ou aos desafios da vida, mas tinha aprendido a dançar com eles, a encontrar o seu ritmo, a manter o seu equilíbrio. A sua jornada tinha-o levado ao limite, mas também o tinha guiado para uma vida plena, consciente e verdadeiramente vivida, sob o sol de Lisboa, com o Tejo a testemunhar a sua transformação. Ele não apenas sobrevivia, ele florescia. E sabia que, enquanto houvesse um caminho à frente e um novo dia para abraçar, ele continuaria a correr. Ele continuaria a correr. E, de facto, corria. Não apenas com as pernas, mas com a alma, com um coração que batia no compasso perfeito da liberdade recém-descoberta. Cada passo era uma afirmação, um juramento silencioso a si mesmo de que a vida, para ser vivida na sua plenitude, exigia presença, exigia esforço consciente, mas também uma profunda entrega ao fluir do tempo. Aquele outono transformara-se numa sinfonia de cores e aromas, e João mergulhava nela com uma intensidade que antes lhe era desconhecida. Os seus pulmões expandiam-se com ar fresco e amadeirado de Monsanto, e os seus olhos, outrora turvos pela exaustão, observavam agora cada detalhe. A textura da casca dos pinheiros, o modo como a luz dourada do fim da tarde se filtrava entre as folhas, o vôo gracioso de um melro. A corrida matinal, no entanto, era o seu porto seguro, o ritual que ancorava o seu dia. Saía antes do sol nascer, quando Lisboa ainda dormia sob um manto de névoa e silêncio. A marginal de Belém, com o seu cheiro a mar e maresia, era muitas vezes o seu palco. Começava lentamente, sentindo o ar frio picar-lhe o rosto e as primeiras rajadas de vento a beijar a pele. O som dos seus tênis no asfalto era o único ruído a quebrar a quietude, um som ritmado que o embalava numa espécie de transe. À medida que o sol espreitava timidamente no horizonte, pintando o céu de tons rosados e alaranjados sobre o Tejo, João acelerava o passo. Era um momento de pura magia, de conexão primordial com o universo. Sentia-se pequeno e, ao mesmo tempo, imenso, parte integrante de algo muito maior. As suas preocupações diárias diluíam-se, transformando-se em meros pensamentos fugazes, substituídos por uma clareza cristalina sobre o que realmente importava. Esta clareza manifestava-se em todos os aspectos da sua vida. No trabalho, por exemplo, a sua capacidade de gerir múltiplos projetos com calma e eficácia tinha aumentado exponencialmente.
Já não se sentia sobrecarregado pelas exigências. Em vez disso, via-as como desafios a serem superados, oportunidades para aplicar a sua energia renovada e a sua mente focada. As reuniões, antes fontes de ansiedade e dispersão, eram agora momentos de escuta ativa e contribuição significativa. Aprender a desligar-se do trabalho ao fim do dia era outra vitória. O telemóvel era posto de lado, o computador desligado, e o escritório transformava-se num espaço de descanso mental, não num prolongamento da sua jornada laboral. Os almoços no Jardim da Estrela tornaram-se mais do que um ritual. Eram uma reinvenção diária. João levava agora um pequeno caderno consigo, onde anotava pensamentos, esboçava ideias ou simplesmente escrevia sobre o que observava. A beleza das camélias, o chilrear dos pássaros, as conversas abafadas dos outros frequentadores, tudo isso se transformava em alimento para sua alma. Um dia, enquanto observava um grupo de crianças a brincar, tão despreocupadas e alegres, sentiu uma nostalgia suave, mas também uma profunda gratidão. Percebeu que, de certa forma, tinha reencontrado essa mesma alegria e despreocupação na sua própria vida, filtrada pela sabedoria da experiência. As suas relações pessoais, antes marcadas por uma certa distância e uma dificuldade em expressar-se plenamente, floresceram numa abundância de partilha e afeto. Redescobriu o prazer das longas conversas com os amigos nos cafés históricos de Lisboa, onde o tempo parecia abrandar entre goles de café e risada. As esplanadas de Alfama, com o seu aroma a caracóis e o som melancólico do fado ao longe, eram agora cenários de convívio descontraído, onde se permitia ser vulnerável, onde ouvia e era ouvido com uma autenticidade que antes julgava inatingível. A sua família, que antes o via como alguém consumido pelo trabalho, notava a sua presença, a sua escuta atenta, a sua disposição para simplesmente estar. Os jantares em casa dos pais, outrora silenciosos e apressados, tornaram-se agora momentos de genuína conexão, de recordar histórias, de planear futuros. O inverno chegou a Lisboa, trazendo consigo uma luz mais suave, dias mais curtos e a beleza melancólica da chuva que lavava as ruas. João não deixou que o tempo o impedisse de correr. Adaptou-se. Comprou um casaco corta-vento impermeável e os seus percursos ganharam um novo encanto. Correr à chuva, sentindo as gotas frias no rosto, o cheiro à terra molhada e o reflexo das luzes da cidade nas poças, era uma experiência quase mística. Dava-lhe uma sensação de invencibilidade, de que era capaz de enfrentar qualquer adversidade, seja ela climática ou existencial. A cidade, sob a chuva, revelava uma faceta mais íntima, mais acolhedora. Os cheiros intensificavam-se, os sons abafavam-se e o silêncio ganhava uma profundidade única. Numa dessas manhãs chuvosas, enquanto corria pelo Parque Eduardo VII, com a estufa fria em pano de fundo, João refletiu sobre a natureza da mudança. Não era um ponto final, mas um caminho contínuo, uma série de pequenas adaptações e redescobertas. Aquele arsenal de ferramentas que ele havia construído não era estático. Era um conjunto de princípios vivos que se aprimoravam e se moldavam com cada nova experiência. A humildade de aceitar as suas limitações, a resiliência para superar as dificuldades, a paciência para o processo, a consistência dos seus esforços e a capacidade de encontrar prazer nas pequenas coisas. Estes eram os pilares que sustentavam o seu novo eu. A sua casa, tal como a sua mesa de trabalho, refletia a sua transformação interior. Antes, era um mero dormitório, um local para guardar coisas. Agora era um refúgio, um santuário de paz e ordem. Livros sobre filosofia, nutrição, mindfulness e literatura portuguesa empilhavam-se na mesinha de cabeceira. O cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma de velas de lavanda.
A cozinha, antes um local de refeições apressadas e insípidas, transformou-se num laboratório de experimentação. João redescobriu o prazer de cozinhar, de selecionar ingredientes frescos no mercado da Ribeira, de preparar pratos saudáveis e saborosos que nutrissem não só o corpo, mas também a alma. Cada refeição era uma celebração, um ato consciente de autocuidado. Ele apreciava o processo, desde o corte dos vegetais ao empratamento, e saboreava cada garfada, consciente dos sabores, das texturas, da energia que estava a ingerir. A atenção plena, ou mindfulness, que ele praticava inicialmente de forma intuitiva através da corrida, tornou-se uma prática formal. Dedicava alguns minutos do seu dia à meditação, sentado em silêncio, concentrando-se na sua respiração. Isso ajudou-o a aprofundar a sua consciência, a observar os seus pensamentos e emoções sem julgamento, a viver mais no presente e menos no passado ou no futuro. A meditação era um complemento perfeito para a corrida, uma forma de nutrir a mente, tal como a corrida nutria o corpo. Juntas ofereciam-lhe uma sensação de equilíbrio e plenitude que ele nunca tinha imaginado ser possível. Com a chegada da primavera, Lisboa desabrochou numa explosão de cores e aromas. Os jacarandás começaram a tingir as avenidas de um roxo vibrante, e o ar encheu-se com o perfume doce das laranjeiras em flor. João sentia-se em perfeita sintonia com a renovação da natureza. Os seus percursos de corrida levavam-no agora a lugares mais distantes, a explorar as periferias da cidade, os pequenos caminhos rurais que ainda resistiam à expansão urbana. Um dia correu até a Quinta das Conchas, um parque que nunca antes tinha visitado, e descobriu um oásis de tranquilidade, com os seus lagos, os seus patos e a sua vegetação luxuriante. Cada nova descoberta era uma metáfora para a sua própria vida. Havia sempre mais para explorar, mais para aprender, mais para desfrutar. Foi nessa primavera que uma nova oportunidade profissional surgiu, um projeto ambicioso que exigiria dele uma dedicação ainda maior. O velho João teria entrado em pânico, sobrecarregado pela perspectiva de mais trabalho. Mas o novo João viu-o como um convite para aplicar a sua resiliência e foco recém-adquiridos. Avaliou cuidadosamente o projeto, os seus prós e contras, e decidiu aceitá-lo, confiante na sua capacidade de manter o equilíbrio, e assim o fez. Implementou estratégias ainda mais rigorosas para gerir o seu tempo, delegou tarefas com maior eficácia e garantiu que as suas pausas e os seus rituais de autocuidado eram inegociáveis. A corrida, a meditação, a alimentação consciente e o tempo com os amigos eram os seus alicerces inabaláveis. O projeto foi um sucesso, não apenas em termos profissionais, mas também como uma prova irrefutável de que era possível ser produtivo e feliz, sem sacrificar o bem-estar. A sua jornada não era apenas sobre si mesmo. Começou a perceber que a sua transformação podia ser uma fonte de inspiração para outros. Um colega de trabalho, notando a sua energia e o seu estado de espírito calmo, abordou-o para pedir conselhos sobre como lidar com o estresse. João partilhou a sua história, a sua redescoberta da corrida, a importância de nutrir o corpo e a mente. Não impôs as suas soluções, mas ofereceu o seu exemplo, a sua escuta atenta e algumas sugestões práticas. Ver o colega começar a fazer pequenas mudanças na sua própria vida, a expressar gratidão e a encontrar um pouco mais de paz, encheu João de uma alegria genuína. Percebeu que a sua própria jornada de cura estava a criar um efeito de cascata, uma onda positiva que se espalhava subtilmente. O verão trouxe o calor intenso e a luz ofuscante de Lisboa. As corridas matinais começaram ainda mais cedo para aproveitar o frescor da madrugada. Os percursos na praia, como a Costa da Caparica, tornaram-se os seus favoritos.
Correr na areia, sentindo a macia e quente sob os pés, com o som das ondas a quebrar ritmicamente na costa, era uma experiência diferente, mais exigente fisicamente, mas também mais libertadora. O horizonte infinito do Atlântico convidava à contemplação, a refletir sobre a vastidão do mundo e a sua própria insignificância, que paradoxalmente lhe trazia uma sensação de paz profunda. Os fins de semana eram dedicados à exploração de Portugal. João, que antes mal saía da cidade, agora ansiava por novas aventuras. Descobriu as praias selvagens da costa vicentina, os castelos medievais do centro do país, as paisagens verdes do Gerês. Cada viagem era uma oportunidade para se desligar completamente do cotidiano, para se reconectar com a natureza e com a rica história do seu país. Caminhava por trilhos de montanha, mergulhava em rios cristalinos, perdia-se em aldeias remotas onde o tempo parecia ter parado. Nessas viagens, a sua corrida continuava, mas era uma corrida diferente, mais livre, menos estruturada, uma dança com a paisagem. Ele corria pelos campos de oliveiras no Alentejo, sentindo o sol na pele e o cheiro à terra seca, ou pelos bosques frondosos do norte, com o som da água a correr nos riachos. Numa dessas viagens, ao visitar uma pequena capela isolada nas montanhas, João encontrou um momento de epifania. Não era religioso no sentido tradicional, mas sentiu ali uma profunda espiritualidade, uma ligação com algo maior do que ele. Percebeu que a sua busca pela paz interior, pela clareza e pelo propósito era, no fundo, uma busca pela verdade da sua própria existência, pela sua conexão com o todo. A corrida era o seu templo, a natureza a sua igreja e a sua própria respiração a sua oração. O tempo passava e João continuava a evoluir. Já não pensava na sua transformação como um evento que tinha acontecido no passado, mas como um estado de ser contínuo. Tinha aprendido que a verdadeira felicidade não residia na ausência de problemas, mas na capacidade de os enfrentar com serenidade e resiliência. As pressões do trabalho, as incertezas da vida, as pequenas frustrações diárias, tudo isso continuava a existir. Mas ele tinha mudado a sua relação com elas. Em vez de se deixar consumir, observava-as, compreendia-as e escolhia a sua resposta. Uma manhã, enquanto corria novamente na marginal de Belém, os seus olhos pousaram numa jovem que tentava correr, visivelmente com dificuldade, ofegante e com uma expressão de frustração no rosto. Ela parou, apoiando as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. João, sem pensar, abrandou o passo, aproximou-se dela e ofereceu-lhe um sorriso encorajador. "Bom dia", disse ele, com a voz calma. "É um bom dia para correr." A jovem olhou para ele, surpreendida, e depois sorriu fracamente. "Estou a tentar, mas é tão difícil." João assentiu. "Eu sei bem como é. Houve um tempo em que eu mal conseguia correr por 2 minutos. Acredite, eu já estive aí." Os olhos dela brilharam com um vislumbre de esperança. "A sério?" "A sério. O segredo não é ir rápido no início. É apenas ir, um passo de cada vez, e celebrar cada minuto, cada metro. Não se preocupe com o quão longe vai, mas com o facto de estar a ir." A jovem pensou por um momento. "Nunca pensei nisso assim. Pense no seu corpo como um amigo. Não o force, mas incentive-o. E celebre as pequenas vitórias." Ela levantou-se com um brilho diferente no olhar. "Obrigada. Acho que vou tentar de novo." João acenou com a cabeça. "É isso mesmo. Continue, um dia de cada vez." Enquanto ele retomava o seu ritmo, sentiu uma satisfação profunda. Não era apenas sobre a sua própria corrida, era sobre partilhar a luz que ele tinha encontrado, sobre ser um farol para aqueles que ainda estavam na escuridão.
O acto de correr tinha lhe dado não apenas força física e mental, mas também um sentido de comunidade, uma ligação com a humanidade em geral. Percebeu que a sua jornada de transformação era também, de alguma forma, uma jornada de serviço. A corrida, para João, transcendeu o mero exercício físico. Tornou-se uma arte, uma filosofia de vida. Ele encontrava analogias entre a corrida e os desafios da vida. Os quilômetros difíceis, onde a fadiga se instalava e a vontade era testada, eram como os momentos de adversidade. Aprender a respirar fundo, a manter o ritmo, a focar-se num único passo em vez de olhar para a montanha que tinha à frente, eram lições aplicáveis a qualquer situação. A importância de ouvir o corpo, de respeitar os seus limites, mas também de empurrar suavemente para além deles. A beleza da paisagem que se desdobrava à sua frente, mesmo nos momentos de maior esforço, era um lembrete de que há sempre beleza a ser encontrada, mesmo nas dificuldades. A sua relação com Lisboa aprofundou-se ainda mais. A cidade não era apenas o cenário da sua transformação, era uma personagem ativa na sua história. Cada bairro tinha um eco das suas emoções, cada rua um capítulo da sua jornada. As ruelas estreitas de Alfama recordavam-lhe a importância de se perder para se encontrar. A imponência da Baixa Pombalina falava-lhe sobre resiliência e reconstrução. Os miradouros, com as suas vistas panorâmicas, ensinavam-lhe a perspectiva, a ver o quadro geral. Ele caminhava por Chiado e Bairro Alto, não com a ansiedade do passado, mas com a curiosidade de um explorador, absorvendo a vida, os sons, os cheiros, as cores que tornavam Lisboa tão única. As pessoas, antes figuras anônimas na sua pressa, eram agora parte de uma tapeçaria rica e complexa, cada uma com a sua própria história. João sentia-se grato, uma gratidão profunda e palpável por cada dia, por cada momento, pelo ar que respirava, pela água que bebia, pela comida que o nutria, pela sua capacidade de correr, de amar, de viver. A gratidão era o solo fértil onde a sua paz interior florescia. Era o antídoto para a ansiedade, para o medo, para a insatisfação. A ideia de um novo desafio, não um que fosse imposto, mas um que ele escolhesse, começou a germinar na sua mente. Não era uma busca por validação externa, mas uma curiosidade sobre os seus próprios limites e o seu potencial. Começou a pensar em corridas de maior distância, em meias maratonas, não como um objetivo de tempo ou de competição, mas como uma extensão da sua meditação ativa, uma forma de aprofundar ainda mais a sua conexão com o corpo e a mente. Passou meses a treinar com disciplina e alegria, cada vez mais consciente dos sinais do seu corpo, da sua energia, da sua recuperação. O processo era tão gratificante quanto o objetivo final. A primeira meia maratona, que se realizava ao longo da ponte 25 de abril, com um Tejo a brilhar sob o sol da manhã, foi uma experiência transformadora. O percurso, com a sua elevação e os seus quilômetros desafiantes, testou a sua resistência. Houve momentos de cansaço, de dúvida, mas a cada vez ele recordava suas lições. Respirar fundo, manter o foco, celebrar cada passo. A sensação de cruzar a linha de chegada, não com exaustão, mas com uma alegria pura e uma sensação de realização profunda, foi indescritível. Não era a medalha que importava, mas a jornada, a prova de que era capaz de ir além do que alguma vez imaginara. Esta vitória pessoal cimentou a sua crença de que qualquer pessoa com a mentalidade certa e a consistência necessária podia mudar a sua vida. A história de João não era uma exceção. Era um modelo de transformação que podia ser replicado.
Ele não era um super-homem. Era um homem comum que tinha escolhido conscientemente uma vida diferente, uma vida de propósito, de bem-estar e de conexão. A sua jornada continuou e ele sabia que continuaria. Novos outonos, invernos, primaveras e verões se sucederiam em Lisboa. Novos desafios surgiriam e novas alegrias o aguardariam. Mas agora, João estava equipado para os enfrentar. A corrida tinha o levado do caos à clareza, da exaustão à energia, da solidão à conexão. Tinha-lhe ensinado que a vida não era uma corrida para a linha de chegada, mas uma dança sem fim, um ritmo que ele tinha aprendido a dominar. A sua presença em Lisboa era uma espécie de testemunho silencioso. Os seus passos leves nos passeios, a sua figura que se movia com propósito nos parques, o seu sorriso calmo nas esplanadas. Ele era um homem que tinha reencontrado a sua melodia interior e que a cantava agora com cada respiração, com cada olhar. O Tejo continuava a correr, imponente e sereno, refletindo o céu e a cidade, e João, o homem que um dia correra para fugir, corria agora com ele, em perfeita harmonia, abraçando cada instante da sua vida plena e consciente. Ele não apenas florescia, ele era o próprio jardim, e sabia que, enquanto houvesse um caminho à frente e um novo dia para abraçar, ele continuaria a correr, não em busca de algo, mas em celebração do tudo que já era. A sua história tornou-se um lembrete silencioso para si e, por vezes, uma inspiração para outros, de que a transformação é um processo contínuo, uma escolha diária de viver com intenção. Os seus olhos, outrora vazios e ansiosos, brilhavam agora com uma luz interior que era a soma da sua força, da sua paz e da sua alegria. João era a personificação da resiliência, um homem que, passo a passo, tinha redescoberto a beleza intrínseca de estar vivo, sob o sol inconfundível de Lisboa. Ele acordava antes do sol, os seus músculos a formigar ligeiramente, não de dor, mas de uma antecipação prazerosa. O café matinal, cuidadosamente preparado, era sorvido lentamente enquanto a cidade lá fora começava a despertar. A sua rotina era um santuário, e cada elemento dela era uma parte integrante do seu bem-estar. A leitura de algumas páginas de um livro inspirador, a escrita no seu diário de gratidão, um breve momento de meditação para centrar a mente, tudo isso preparava-o para a corrida, não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. Um dia, ao passar pela Praça do Comércio, com o seu arco triunfal imponente e a vista desafogada para o Tejo, João permitiu-se uma pausa. Sentou-se num banco, observando o movimento dos turistas, o brilho da água. Lembrou-se do tempo em que passava por ali apressado, os olhos fixos no chão, a mente repleta de prazos e preocupações. Agora, via as pessoas com curiosidade e carinho, imaginando as suas histórias, os seus próprios caminhos. A sua empatia tinha se aprofundado, permitindo-lhe conectar-se com o mundo de uma forma mais rica e significativa. Ele não estava mais isolado na sua própria bolha de estresse. Estava interligado, uma parte viva e pulsante da tapeçaria humana de Lisboa. Este senso de conexão estendeu-se para além das interações pessoais. João começou a interessar-se mais por causas sociais e ambientais. Sentiu um desejo crescente de contribuir para a melhoria do mundo à sua volta, não de forma grandiosa, mas através de pequenos atos consistentes. Começou a apoiar uma organização local que ajudava crianças desfavorecidas, oferecendo o seu tempo para mentorar jovens e partilhar as suas próprias lições sobre perseverança e resiliência. Ajudar os outros dava-lhe uma nova camada de propósito, uma sensação de que a sua própria jornada não era apenas para o seu benefício, mas para o benefício do coletivo.
Os passeios de bicicleta tornaram-se outro passatempo que complementava a corrida. Explorava os caminhos da ribeira do Tejo, desde Cais do Sodré até Cascais, sentindo o vento no rosto e a liberdade de se mover sem pressa, absorvendo a beleza da costa. A bicicleta era uma extensão da sua corrida, mas oferecia uma perspectiva diferente, permitindo-lhe cobrir distâncias maiores e descobrir novos recantos de Portugal, como as paisagens dramáticas do Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, onde o Oceano Atlântico se encontra com a Terra de forma majestosa. Ali, de pé no penhasco, sentindo a força do vento e a imensidão do mar, João sentia-se profundamente ligado à natureza, a uma energia primordial que o envolvia e o nutria. A sua capacidade de concentração, que se manifestara inicialmente no trabalho, estendeu-se a outras áreas. Ele retomou o estudo de uma língua estrangeira que havia abandonado anos antes, o italiano, e descobriu um prazer inesperado em mergulhar nas suas nuances, na sua melodia. A aprendizagem contínua era mais uma prova da sua vitalidade, da sua mente curiosa e sempre em busca de crescimento. Os serões em casa eram preenchidos com música, leitura e, ocasionalmente, um bom filme, mas sempre com uma escolha consciente, com uma intenção de nutrir a mente e não apenas de passar o tempo. A transição para a meia maratona abriu-lhe o apetite para novos desafios. Começou a pensar na possibilidade de correr uma maratona completa. A ideia, que antes lhe parecia insana, agora soava como uma aventura estimulante, mais um capítulo na sua jornada de autodescoberta. O treino para uma maratona exigia um nível de disciplina e dedicação ainda maior, mas João abordava-o com uma serenidade e uma confiança que o teriam surpreendido no passado. Ele sabia que o segredo não estava na força bruta, mas na consistência, na escuta atenta ao corpo, na recuperação adequada e na capacidade de manter uma mentalidade positiva, mesmo quando o cansaço era avassalador. Os longos treinos de fim de semana levavam-no a explorar os trilhos mais remotos de Sintra, entre a neblina e a vegetação luxuriante, ou os campos de oliveiras do Alentejo, sob o sol forte e o silêncio vasto. Cada corrida era uma meditação prolongada, um diálogo profundo com o seu corpo e a sua mente. Ele aprendia a aceitar o desconforto, a atravessá-lo, a transformá-lo em força. O processo era mais importante do que o resultado final, a jornada mais valiosa do que a linha de chegada. A sua dieta mantinha-se rigorosa, mas prazerosa. A sua paixão por cozinhar tinha se aprofundado e ele explorava novas receitas, novos ingredientes, sempre com o foco na nutrição e no sabor. As refeições com amigos eram momentos de partilha gastronômica, onde ele podia mostrar os seus dotes culinários, mas também aprender com as experiências dos outros. A comida, para João, tinha se transformado de uma fonte de ansiedade e recompensa emocional numa ferramenta de vitalidade e prazer consciente. Numa manhã de verão particularmente quente, a poucos meses da sua primeira maratona, João sentiu um momento de fraqueza durante um treino longo. O sol batia implacavelmente, os músculos doíam e a mente começou a pregar-lhe partidas, sussurrando-lhe para desistir. Era o mesmo tipo de voz que o atormentava no passado. A voz da dúvida, da autossabotagem. Mas desta vez, João estava preparado. Ele não lutou contra a voz. Ele observou-a, reconheceu-a como uma parte de si, mas não se deixou dominar por ela. Respirou fundo, focou-se no som dos seus próprios passos, no ritmo da sua respiração, na paisagem à sua volta. Lembrou-se das lições da humildade e da resiliência, da paciência e da consistência, e continuou a correr. Atingiu um novo nível de clareza mental, de força interior. Percebeu que a verdadeira resiliência não era a ausência de dor ou dificuldade,
mas a capacidade de as abraçar, de as integrar, de as transformar em degraus para o crescimento. Ao fim do treino, exausto, mas com uma sensação de triunfo ainda mais profunda do que a exaustão, sentiu-se um novo homem, mais uma vez. Tinha-se testado e provado que as suas ferramentas eram robustas, que o seu equilíbrio era inabalável. A maratona chegou e João estava pronto. Não com arrogância, mas com uma calma confiança, uma gratidão profunda pelo facto de poder estar ali. A corrida, que se realizou num percurso panorâmico à beira-mar, foi um testemunho da sua jornada. Cada quilômetro era uma lembrança de um capítulo da sua vida, de uma lição aprendida. Os primeiros quilômetros eram uma celebração da energia e do entusiasmo. Os quilômetros intermédios eram um teste à sua paciência e resiliência. E os quilômetros finais, quando o corpo estava no limite e a mente tinha de assumir o controlo, eram uma prova de fé em si mesmo, na sua capacidade de ir além. Cruzou a linha de chegada com os braços erguidos, não num grito de vitória, mas num gesto de profunda gratidão e paz. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram de dor, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de alegria, realização e humildade. Tinha completado uma maratona. Aquele homem que não conseguia correr por 2 minutos, que vivia num labirinto de ansiedade e exaustão, tinha se tornado um maratonista. A vida de João, sob o sol de Lisboa, com o Tejo a testemunhar a sua transformação, era um testemunho vivo do poder da escolha, da disciplina e da autocompaixão. Ele continuaria a correr, sim, mas sabia que a corrida era apenas um meio, não o fim. O fim era a vida plena, consciente e verdadeiramente vivida, em cada respiração, em cada passo, em cada momento. Ele não apenas sobrevivia, ele florescia e continuaria a fazê-lo, com o coração aberto e a alma em paz, em harmonia com o ritmo constante e transformador da sua própria existência. A sua jornada, longe de ter terminado, apenas tinha encontrado um novo horizonte, uma nova paisagem para explorar, sempre com a mesma paixão e o mesmo propósito que o tinham guiado desde aquele primeiro dia no Jardim da Estrela. Ele era um homem que tinha abraçado a totalidade da sua humanidade, com todas as suas forças e vulnerabilidades, e que encontrava beleza e significado em cada passo do caminho. E com cada nascer do sol sobre o Tejo, ele sabia que haveria sempre um novo dia para abraçar, uma nova corrida para correr e uma nova oportunidade para continuar a florescer. A vida, João compreendera, era a sua maratona e ele estava pronto para cada um dos seus 42 quilômetros. E para além deles, ele era verdadeiramente o mestre do seu próprio caminho, o artífice da sua própria serenidade. Ele era o João que corre com o vento, que dança com a vida, que abraça o sol e que encontra a paz em cada respiração que o liga ao vasto e maravilhoso universo. E assim, ele continuava, passo a passo, a viver a sua obra-prima. Ele continuaria a correr, e de facto corria. Não apenas com as pernas, mas com a alma, com um coração que batia no compasso perfeito da liberdade recém-descoberta. Cada passo era uma afirmação, um juramento silencioso a si mesmo de que a vida, para ser vivida na sua plenitude, exigia presença, exigia esforço consciente, mas também uma profunda entrega ao fluir do tempo. Aquele outono transformara-se numa sinfonia de cores e aromas, e João mergulhava nela com uma intensidade que antes lhe era desconhecida. Os seus pulmões expandiam-se com o ar fresco e amadeirado de Monsanto, e os seus olhos, outrora turvos pela exaustão, observavam agora cada detalhe. A textura da casca dos pinheiros, o modo como a luz dourada do fim da tarde se filtrava entre as folhas, o voo gracioso de um melro. A corrida matinal, no entanto, era o seu porto seguro, o ritual que ancorava o seu dia.
Saía antes do sol nascer, quando Lisboa ainda dormia sob um manto de névoa e silêncio. A marginal de Belém, com o seu cheiro a mar e maresia, era muitas vezes o seu palco. Começava lentamente, sentindo o ar frio picar-lhe o rosto e as primeiras rajadas de vento a beijar a pele. O som dos seus tênis no asfalto era o único ruído a quebrar a quietude, um som ritmado que o embalava numa espécie de transe. À medida que o sol espreitava timidamente no horizonte, pintando o céu de tons rosados e alaranjados sobre o Tejo, João acelerava o passo. Era um momento de pura magia, de conexão primordial com o universo. Sentia-se pequeno e, ao mesmo tempo, imenso, parte integrante de algo muito maior. As suas preocupações diárias diluíam-se, transformando-se em meros pensamentos fugazes, substituídos por uma clareza cristalina sobre o que realmente importava. Esta clareza manifestava-se em todos os aspectos da sua vida. No trabalho, por exemplo, a sua capacidade de gerir múltiplos projetos com calma e eficácia tinha aumentado exponencialmente. Já não se sentia sobrecarregado pelas exigências. Em vez disso, via-as como desafios a serem superados, oportunidades para aplicar a sua energia renovada e a sua mente focada. As reuniões, antes fontes de ansiedade e dispersão, eram agora momentos de escuta ativa e contribuição significativa. Aprender a desligar-se do trabalho ao fim do dia era outra vitória. O telemóvel era posto de lado, o computador desligado, e o escritório transformava-se num espaço de descanso mental, não num prolongamento da sua jornada laboral. Os almoços no Jardim da Estrela tornaram-se mais do que um ritual, eram uma reinvenção diária. João levava agora um pequeno caderno consigo, onde anotava pensamentos, esboçava ideias ou simplesmente escrevia sobre o que observava. A beleza das camélias, o chilrear dos pássaros, as conversas abafadas dos outros frequentadores, tudo isso se transformava em alimento para a sua alma. Um dia, enquanto observava um grupo de crianças a brincar, tão despreocupadas e alegres, sentiu uma nostalgia suave, mas também uma profunda gratidão. Percebeu que, de certa forma, tinha reencontrado essa mesma alegria e despreocupação na sua própria vida, filtrada pela sabedoria da experiência. As suas relações pessoais, antes marcadas por uma certa distância e uma dificuldade em expressar-se plenamente, floresceram numa abundância de partilha e afeto. Redescobriu o prazer das longas conversas com os amigos nos cafés históricos de Lisboa, onde o tempo parecia abrandar entre goles de café e risadas. As esplanadas de Alfama, com o seu aroma caracóis e o som melancólico do fado ao longe, eram agora cenários de convívio descontraído, onde se permitia ser vulnerável, onde ouvia e era ouvido com uma autenticidade que antes julgava inatingível. A sua família, que antes o via como alguém consumido pelo trabalho, notava a sua presença, a sua escuta atenta, a sua disposição para simplesmente estar. Os jantares em casa dos pais, outrora silenciosos e apressados, tornaram-se agora momentos de genuína conexão, de recordar histórias, de planear futuros. O inverno chegou a Lisboa, trazendo consigo uma luz mais suave, dias mais curtos e a beleza melancólica da chuva que lavava as ruas. João não deixou que o tempo o impedisse de correr. Adaptou-se. Comprou um casaco corta-vento impermeável e os seus percursos ganharam um novo encanto. Correr à chuva, sentindo as gotas frias no rosto, o cheiro, a terra molhada e o reflexo das luzes da cidade nas poças era uma experiência quase mística. Dava-lhe uma sensação de invencibilidade, de que era capaz de enfrentar qualquer adversidade, seja ela climática ou existencial. A cidade, sob a chuva, revelava uma faceta mais íntima, mais acolhedora. Os cheiros intensificavam-se, os sons abafavam-se e o silêncio ganhava uma profundidade única.
Numa dessas manhãs chuvosas, enquanto corria pelo Parque Eduardo VII, com a estufa fria em pano de fundo, João refletiu sobre a natureza da mudança. Não era um ponto final, mas um caminho contínuo, uma série de pequenas adaptações e redescobertas. Aquele arsenal de ferramentas que ele havia construído não era estático, era um conjunto de princípios vivos que se aprimoravam e se moldavam com cada nova experiência. A humildade de aceitar as suas limitações, a resiliência para superar as dificuldades, a paciência para o processo, a consistência dos seus esforços e a capacidade de encontrar prazer nas pequenas coisas, estes eram os pilares que sustentavam o seu novo eu. A sua casa, tal como a sua mesa de trabalho, refletia a sua transformação interior. Antes era um mero dormitório, um local para guardar coisas. Agora era um refúgio, um santuário de paz e ordem. Livros sobre filosofia, nutrição, mindfulness e literatura portuguesa empilhavam-se na mesinha de cabeceira. O cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma de velas de lavanda. A cozinha, antes um local de refeições apressadas e insípidas, transformou-se num laboratório de experimentação. João redescobriu o prazer de cozinhar, de selecionar ingredientes frescos no mercado da Ribeira, de preparar pratos saudáveis e saborosos que nutrissem não só o corpo, mas também a alma. Cada refeição era uma celebração, um ato consciente de autocuidado. Ele apreciava o processo, desde o corte dos vegetais ao empratamento, e saboreava cada garfada, consciente dos sabores, das texturas, da energia que estava a ingerir. A atenção plena, ou mindfulness, que ele praticava inicialmente de forma intuitiva através da corrida, tornou-se uma prática formal. Dedicava alguns minutos do seu dia à meditação, sentado em silêncio, concentrando-se na sua respiração. Isso ajudou a aprofundar a sua consciência, a observar os seus pensamentos e emoções sem julgamento, a viver mais no presente e menos no passado ou no futuro. A meditação era um complemento perfeito para a corrida, uma forma de nutrir a mente, tal como a corrida nutria o corpo. Juntas, ofereciam-lhe uma sensação de equilíbrio e plenitude que ele nunca tinha imaginado ser possível. Com a chegada da primavera, Lisboa desabrochou numa explosão de cores e aromas. Os jacarandás começaram a tingir as avenidas de um roxo vibrante e o ar encheu-se com o perfume doce das laranjeiras em flor. João sentia-se em perfeita sintonia com a renovação da natureza. Os seus percursos de corrida levavam-no agora a lugares mais distantes, a explorar as periferias da cidade, os pequenos caminhos rurais que ainda resistiam à expansão urbana. Um dia, correu até a Quinta das Conchas, um parque que nunca antes tinha visitado, e descobriu um oásis de tranquilidade com os seus lagos, os seus patos e a sua vegetação luxuriante. Cada nova descoberta era uma metáfora para a sua própria vida. Havia sempre mais para explorar, mais para aprender, mais para desfrutar. Foi nessa primavera que uma nova oportunidade profissional surgiu, um projeto ambicioso que exigiria dele uma dedicação ainda maior. O velho João teria entrado em pânico, sobrecarregado pela perspectiva de mais trabalho. Mas o novo João viu-o como um convite para aplicar a sua resiliência e foco recém-adquiridos. Avaliou cuidadosamente o projeto, os seus prós e contras, e decidiu aceitá-lo, confiante na sua capacidade de manter o equilíbrio, e assim o fez. Implementou estratégias ainda mais rigorosas para gerir o seu tempo, delegou tarefas com maior eficácia e garantiu que as suas pausas e os seus rituais de autocuidado eram inegociáveis. A corrida, a meditação, a alimentação consciente e o tempo com os amigos eram os seus alicerces inabaláveis. O projeto foi um sucesso, não apenas em termos profissionais, mas também como uma prova irrefutável de que era possível ser produtivo e feliz, sem sacrificar o bem-estar.
A sua jornada não era apenas sobre si mesmo. Começou a perceber que a sua transformação podia ser uma fonte de inspiração para outros. Um colega de trabalho, notando a sua energia e o seu estado de espírito calmo, abordou-o para pedir conselhos sobre como lidar com o estresse. João partilhou a sua história, a sua redescoberta da corrida, a importância de nutrir o corpo e a mente. Não impôs as suas soluções, mas ofereceu o seu exemplo, a sua escuta atenta e algumas sugestões práticas. Ver o colega começar a fazer pequenas mudanças na sua própria vida, a expressar gratidão e a encontrar um pouco mais de paz, encheu João de uma alegria genuína. Percebeu que a sua própria jornada de cura estava a criar um efeito de cascata, uma onda positiva que se espalhava subtilmente. O verão trouxe o calor intenso e a luz ofuscante de Lisboa. As corridas matinais começaram ainda mais cedo para aproveitar o frescor da madrugada. Os percursos na praia, como a Costa da Caparica, tornaram-se os seus favoritos. Correr na areia, sentindo a macia e quente sob os pés, com o som das ondas a quebrar ritmicamente na costa, era uma experiência diferente, mais exigente fisicamente, mas também mais libertadora. O horizonte infinito do Atlântico convidava a contemplação, a refletir sobre a vastidão do mundo e a sua própria insignificância, que paradoxalmente lhe trazia uma sensação de paz profunda. Os fins de semana eram dedicados à exploração de Portugal. João, que antes mal saía da cidade, agora ansiava por novas aventuras. Descobriu as praias selvagens da costa vicentina, os castelos medievais do centro do país, as paisagens verdes do Gerês. Cada viagem era uma oportunidade para se desligar completamente do cotidiano, para se reconectar com a natureza e com a rica história do seu país. Caminhava por trilhos de montanha, mergulhava em rios cristalinos, perdia-se em aldeias remotas onde o tempo parecia ter parado. Nessas viagens, a sua corrida continuava, mas era uma corrida diferente, mais livre, menos estruturada, uma dança com a paisagem. Ele corria pelos campos de oliveiras no Alentejo, sentindo o sol na pele e o cheiro à terra seca, ou pelos bosques frondosos do norte, com o som da água a correr nos riachos. Numa dessas viagens, ao visitar uma pequena capela isolada nas montanhas, João encontrou um momento de epifania. Não era religioso no sentido tradicional, mas sentiu ali uma profunda espiritualidade, uma ligação com algo maior do que ele. Percebeu que a sua busca pela paz interior, pela clareza e pelo propósito era, no fundo, uma busca pela verdade da sua própria existência, pela sua conexão com o todo. A corrida era o seu templo, a natureza a sua igreja e a sua própria respiração a sua oração. O tempo passava e João continuava a evoluir. Já não pensava na sua transformação como um evento que tinha acontecido no passado, mas como um estado de ser contínuo. Tinha aprendido que a verdadeira felicidade não residia na ausência de problemas, mas na capacidade de os enfrentar com serenidade e resiliência. As pressões do trabalho, as incertezas da vida, as pequenas frustrações diárias, tudo isso continuava a existir. Mas ele tinha mudado a sua relação com elas. Em vez de se deixar consumir, observava-as, compreendia-as e escolhia a sua resposta. Uma manhã, enquanto corria novamente na marginal de Belém, os seus olhos pousaram numa jovem que tentava correr, visivelmente com dificuldade, ofegante e com uma expressão de frustração no rosto. Ela parou, apoiando as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. João, sem pensar, abrandou o passo. Aproximou-se dela e ofereceu-lhe um sorriso encorajador. "Bom dia", disse ele, com a voz calma. "É um bom dia para correr." A jovem olhou para ele, surpreendida, e depois sorriu fracamente. "Estou a tentar, mas é tão difícil." João assentiu.
Eu sei bem como é. Houve um tempo em que eu mal conseguia correr por 2 minutos. Acredite, eu já estive aí. Os olhos dela brilharam com um vislumbre de esperança. A sério? A sério. O segredo não é ir rápido no início. É apenas ir, um passo de cada vez. E celebrar cada minuto, cada metro. Não se preocupe com o quão longe vai, mas com o facto de estar a ir. A jovem pensou por um momento. Nunca pensei nisso assim. Pense no seu corpo como um amigo. Não o force, mas incentive-o. E celebre as pequenas vitórias. Ela levantou-se, com um brilho diferente no olhar. Obrigada. Acho que vou tentar de novo. João acenou com a cabeça. É isso mesmo. Continue. Um dia de cada vez. Enquanto ele retomava o seu ritmo, sentiu uma satisfação profunda. Não era apenas sobre a sua própria corrida. Era sobre partilhar a luz que ele tinha encontrado, sobre ser um farol para aqueles que ainda estavam na escuridão. O acto de correr tinha lhe dado não apenas força física e mental, mas também um sentido de comunidade, uma ligação com a humanidade em geral. Percebeu que a sua jornada de transformação era também de alguma forma uma jornada de serviço. A corrida, para João, transcendeu o mero exercício físico, tornou-se uma arte, uma filosofia de vida. Ele encontrava analogias entre a corrida e os desafios da vida. Os quilômetros difíceis, onde a fadiga se instalava e a vontade era testada, eram como os momentos de adversidade. Aprender a respirar fundo, a manter o ritmo, a focar-se num único passo em vez de olhar para a montanha que tinha à frente, eram lições aplicáveis a qualquer situação. A importância de ouvir o corpo, de respeitar os seus limites, mas também de empurrar suavemente para além deles. A beleza da paisagem que se desdobrava à sua frente, mesmo nos momentos de maior esforço, era um lembrete de que há sempre beleza a ser encontrada, mesmo nas dificuldades. A sua relação com Lisboa aprofundou-se ainda mais. A cidade não era apenas o cenário da sua transformação, era uma personagem ativa na sua história. Cada bairro tinha um eco das suas emoções, cada rua um capítulo da sua jornada. As ruelas estreitas de Alfama recordavam-lhe a importância de se perder para se encontrar. A imponência da Baixa Pombalina falava-lhe sobre resiliência e reconstrução. Os miradouros, com as suas vistas panorâmicas, ensinavam-lhe a perspectiva, a ver o quadro geral. Ele caminhava por Chiado e Bairro Alto, não com a ansiedade do passado, mas com a curiosidade de um explorador, absorvendo a vida, os sons, os cheiros, as cores que tornavam Lisboa tão única. As pessoas, antes figuras anônimas na sua pressa, eram agora parte de uma tapeçaria rica e complexa, cada uma com a sua própria história. João sentia-se grato, uma gratidão profunda e palpável por cada dia, por cada momento, pelo ar que respirava, pela água que bebia, pela comida que o nutria, pela sua capacidade de correr, de amar, de viver. A gratidão era o solo fértil, onde a sua paz interior florescia. Era o antídoto para a ansiedade, para o medo, para a insatisfação. A ideia de um novo desafio, não um que fosse imposto, mas um que ele escolhesse, começou a germinar na sua mente. Não era uma busca por validação externa, mas uma curiosidade sobre os seus próprios limites e o seu potencial. Começou a pensar em corridas de maior distância, em meias maratonas, não como um objetivo de tempo ou de competição, mas como uma extensão da sua meditação ativa, uma forma de aprofundar ainda mais a sua conexão com o corpo e a mente. Passou meses a treinar com disciplina e alegria, cada vez mais consciente dos sinais do seu corpo, da sua energia, da sua recuperação. O processo era tão gratificante quanto o objetivo final
A primeira meia maratona, que se realizava ao longo da ponte 25 de abril, com o Tejo a brilhar sob o sol da manhã, foi uma experiência transformadora. O percurso, com a sua elevação e os seus quilômetros desafiantes, testou a sua resistência. Houve momentos de cansaço, de dúvida, mas a cada vez ele recordava as suas lições. Respirar fundo, manter o foco, celebrar cada passo, a sensação de cruzar a linha de chegada não com exaustão, mas com uma alegria pura e uma sensação de realização profunda foi indescritível. Não era a medalha que importava, mas a jornada, a prova de que era capaz de ir além do que alguma vez imaginara. Esta vitória pessoal cimentou a sua crença de que qualquer pessoa, com a mentalidade certa e a consistência necessária, podia mudar a sua vida. A história de João não era uma exceção, era um modelo de transformação que podia ser replicado. Ele não era um super-homem. Era um homem comum que tinha escolhido conscientemente uma vida diferente, uma vida de propósito, de bem-estar e de conexão. A sua jornada continuou, e ele sabia que continuaria. Novos outonos, invernos, primaveras e verões se sucederão em Lisboa. Novos desafios surgiriam e novas alegrias o aguardariam. Mas agora, João estava equipado para os enfrentar. A corrida tinha-o levado do caos à clareza, da exaustão à energia, da solidão à conexão. Tinha-lhe ensinado que a vida não era uma corrida para a linha de chegada, mas uma dança sem fim, um ritmo que ele tinha aprendido a dominar. A sua presença em Lisboa era uma espécie de testemunho silencioso. Os seus passos leves nos passeios, a sua figura que se movia com propósito nos parques, o seu sorriso calmo nas esplanadas. Ele era um homem que tinha reencontrado a sua melodia interior e que a cantava agora com cada respiração, com cada olhar. O Tejo continuava a correr, imponente e sereno, refletindo o céu e a cidade, e João, o homem que um dia correra para fugir, corria agora com ele em perfeita harmonia, abraçando cada instante da sua vida plena e consciente. Ele não apenas florescia, ele era o próprio jardim. E sabia que enquanto houvesse um caminho à frente e um novo dia para abraçar, ele continuaria a correr, não em busca de algo, mas em celebração do tudo que já era. A sua história tornou-se um lembrete silencioso para si e, por vezes, uma inspiração para outros, de que a transformação é um processo contínuo, uma escolha diária de viver com intenção. Os seus olhos, outrora vazios e ansiosos, brilhavam agora com uma luz interior que era a soma da sua força, da sua paz e da sua alegria. João era a personificação da resiliência, um homem que, passo a passo, tinha redescoberto a beleza intrínseca de estar vivo sob o sol inconfundível de Lisboa. Ele acordava antes do sol, os seus músculos a formigar ligeiramente, não de dor, mas de uma antecipação prazerosa. O café matinal, cuidadosamente preparado, era sorvido lentamente, enquanto a cidade lá fora começava a despertar. A sua rotina era um santuário, e cada elemento dela era uma parte integrante do seu bem-estar. A leitura de algumas páginas de um livro inspirador, a escrita no seu diário de gratidão, um breve momento de meditação para centrar a mente. Tudo isso preparava-o para a corrida, não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. Um dia, ao passar pela Praça do Comércio, com o seu arco triunfal imponente e a vista desafogada para o Tejo, João permitiu-se uma pausa. Sentou-se num banco, observando o movimento dos turistas, o brilho da água. Lembrou-se do tempo em que passava por ali apressado, os olhos fixos no chão, a mente repleta de prazos e preocupações. Agora, via as pessoas com curiosidade e carinho, imaginando as suas histórias, os seus próprios caminhos.
A sua empatia tinha se aprofundado, permitindo-lhe conectar-se com o mundo de uma forma mais rica e significativa. Ele não estava mais isolado na sua própria bolha de estresse. Estava interligado, uma parte viva e pulsante da tapeçaria humana de Lisboa. Este senso de conexão estendeu-se para além das interações pessoais. João começou a interessar-se mais por causas sociais e ambientais. Sentiu um desejo crescente de contribuir para a melhoria do mundo à sua volta. Não de forma grandiosa, mas através de pequenos atos consistentes. Começou a apoiar uma organização local que ajudava crianças desfavorecidas, oferecendo seu tempo para mentorar jovens e partilhar as suas próprias lições sobre perseverança e resiliência. Ajudar os outros dava-lhe uma nova camada de propósito, uma sensação de que a sua própria jornada não era apenas para o seu benefício, mas para o benefício do coletivo. Os passeios de bicicleta tornaram-se outro passatempo que complementava a corrida. Explorava os caminhos da ribeira do Tejo, desde Cais do Sodré até Cascais, sentindo o vento no rosto e a liberdade de se mover sem pressa, absorvendo a beleza da costa. A bicicleta era uma extensão da sua corrida, mas oferecia uma perspectiva diferente, permitindo-lhe cobrir distâncias maiores e descobrir novos recantos de Portugal, como as paisagens dramáticas do Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, onde o Oceano Atlântico se encontra com a Terra de forma majestosa. Ali, de pé no penhasco, sentindo a força do vento e a imensidão do mar, João sentia-se profundamente ligado à natureza, a uma energia primordial que o envolvia e o nutria. A sua capacidade de concentração, que se manifestara inicialmente no trabalho, estendeu-se a outras áreas. Ele retomou o estudo de uma língua estrangeira que havia abandonado anos antes, o italiano, e descobriu um prazer inesperado em mergulhar nas suas nuances, na sua melodia. A aprendizagem contínua era mais uma prova da sua vitalidade, da sua mente curiosa e sempre em busca de crescimento. Os serões em casa eram preenchidos com música, leitura e, ocasionalmente, um bom filme, mas sempre com uma escolha consciente, com uma intenção de nutrir a mente e não apenas de passar o tempo. A transição para a meia-maratona abriu-lhe o apetite para novos desafios. Começou a pensar na possibilidade de correr uma maratona completa. A ideia, que antes lhe parecia insana, agora soava como uma aventura estimulante, mais um capítulo na sua jornada de autodescoberta. O treino para uma maratona exigia um nível de disciplina e dedicação ainda maior, mas João abordava-o com uma serenidade e uma confiança que o teriam surpreendido no passado. Ele sabia que o segredo não estava na força bruta, mas na consistência, na escuta atenta ao corpo, na recuperação adequada e na capacidade de manter uma mentalidade positiva, mesmo quando o cansaço era avassalador. Os longos treinos de fim de semana levavam-no a explorar os trilhos mais remotos de Sintra, entre a neblina e a vegetação luxuriante, ou os campos de oliveiras do Alentejo, sob o sol forte e o silêncio vasto. Cada corrida era uma meditação prolongada, um diálogo profundo com o seu corpo e a sua mente. Ele aprendia a aceitar o desconforto, a atravessá-lo, a transformá-lo em força. O processo era mais importante do que o resultado final, a jornada mais valiosa do que a linha de chegada. A sua dieta mantinha-se rigorosa, mas prazerosa. A sua paixão por cozinhar tinha se aprofundado e ele explorava novas receitas, novos ingredientes, sempre com o foco na nutrição e no sabor. As refeições com amigos eram momentos de partilha gastronômica, onde ele podia mostrar os seus dotes culinários, mas também aprender com as experiências dos outros. A comida, para João, tinha se transformado de uma fonte de ansiedade e recompensa emocional numa ferramenta de vitalidade e prazer consciente.
Numa manhã de verão particularmente quente, a poucos meses da sua primeira maratona, João sentiu um momento de fraqueza durante um treino longo. O sol batia implacavelmente. Os músculos doíam e a mente começou a pregar-lhe partidas, sussurrando-lhe para desistir. Era o mesmo tipo de voz que o atormentava no passado, a voz da dúvida, da autossabotagem. Mas desta vez, João estava preparado. Ele não lutou contra a voz, ele observou-a, reconheceu-a como uma parte de si, mas não se deixou dominar por ela. Respirou fundo, focou-se no som dos seus próprios passos, no ritmo da sua respiração, na paisagem à sua volta. Lembrou-se das lições da humildade e da resiliência, da paciência e da consistência, e continuou a correr. Atingiu um novo nível de clareza mental, de força interior. Percebeu que a verdadeira resiliência não era a ausência de dor ou dificuldade, mas a capacidade de as abraçar, de as integrar, de as transformar em degraus para o crescimento. Ao fim do treino, exausto, mas com uma sensação de triunfo ainda mais profunda do que a exaustão, sentiu-se um novo homem, mais uma vez. Tinha-se testado e provado que as suas ferramentas eram robustas, que o seu equilíbrio era inabalável. A maratona chegou e João estava pronto, não com arrogância, mas com uma calma confiança, uma gratidão profunda pelo facto de poder estar ali. A corrida, que se realizou num percurso panorâmico à beira-mar, foi um testemunho da sua jornada. Cada quilômetro era uma lembrança de um capítulo da sua vida, de uma lição aprendida. Os primeiros quilômetros eram uma celebração da energia e do entusiasmo. Os quilômetros intermédios eram um teste à sua paciência e resiliência. E os quilômetros finais, quando o corpo estava no limite e a mente tinha de assumir o controlo, eram uma prova de fé em si mesmo, na sua capacidade de ir além. Cruzou a linha de chegada com os braços erguidos, não num grito de vitória, mas num gesto de profunda gratidão e paz. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram de dor, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de alegria, realização e humildade. Tinha completado uma maratona. Aquele homem que não conseguia correr por 2 minutos, que vivia num labirinto de ansiedade e exaustão, tinha se tornado um maratonista. A vida de João, sob o sol de Lisboa, com o Tejo a testemunhar a sua transformação, era um testemunho vivo do poder da escolha, da disciplina e da autocompaixão. Ele continuaria a correr, sim, mas sabia que a corrida era apenas um meio, não o fim. O fim era a vida plena, consciente e verdadeiramente vivida. Em cada respiração, em cada passo, em cada momento. Ele não apenas sobrevivia, ele florescia e continuaria a fazê-lo, com o coração aberto e a alma em paz, em harmonia com o ritmo constante e transformador da sua própria existência. A sua jornada, longe de ter terminado, apenas tinha encontrado um novo horizonte. Uma nova paisagem para explorar, sempre com a mesma paixão e o mesmo propósito que o tinham guiado desde aquele primeiro dia no Jardim da Estrela. Ele era um homem que tinha abraçado a totalidade da sua humanidade, com todas as suas forças e vulnerabilidades, e que encontrava beleza e significado em cada passo do caminho. E com cada nascer do sol sobre o Tejo, ele sabia que haveria sempre um novo dia para abraçar, uma nova corrida para correr e uma nova oportunidade para continuar a florescer. A vida, João compreendera, era a sua maratona, e ele estava pronto para cada um dos seus 42 quilômetros e para além deles. Ele era verdadeiramente o mestre do seu próprio caminho, o artífice da sua própria serenidade. Ele era o João que corre com o vento, que dança com a vida, que abraça o sol e que encontra a paz em cada respiração que o liga ao vasto e maravilhoso universo. E assim,
Ele continuava, passo a passo, a viver a sua obra-prima.